Entregue seus planos ao Senhor. Oração profética da manhã para direção e paz. Você já percebeu como é fácil confiar em Deus quando tudo está sob controle, mas quase impossível quando nada faz sentido? Quando os planos se encaixam, quando a agenda flui, quando tudo vai conforme o esperado, a fé parece natural. Você agradece, sorri e até diz para os outros: Deus é bom. Mas quando o que você traçou começa a desmoronar, quando portas se fecham, quando o que parecia certo vira confusão, a fé é testada. O que era louvor vira silêncio. O que era convicção vira dúvida. E o coração começa a se perguntar em voz baixa: será que eu errei o caminho? Ou será que Deus me abandonou? É aí que começa o campo mais sagrado da fé, o território onde não há visibilidade, mas ainda assim há promessa. Onde você não entende, mas precisa continuar. Onde você não controla, mas é convidado a confiar. Não com os lábios, mas com as atitudes. Não com frases bonitas, mas com entrega real. Você já tentou planejar tudo? Já fez mapas mentais, listas de metas, projeções e previsões? Já colocou datas, valores, nomes e lugares no papel? E mesmo assim, viu tudo ruir sem explicação? Você disse: isso vai dar certo. E não deu. Você afirmou: agora vai. Mas não foi. E talvez hoje você esteja exatamente aí, entre o plano frustrado e a direção de Deus que ainda não apareceu. E essa espera dói, porque parece que Deus está em silêncio, que não há resposta, que você está sozinho à deriva, tentando adivinhar o que fazer. Mas e se esse momento não for o fim, e sim o exato ponto onde tudo muda? E se a frustração do seu plano for o início do plano perfeito de Deus? Há algo que poucos entendem. Deus não tem pressa. Ele tem propósito. E às vezes o plano que você tanto quer ver funcionar está te afastando exatamente da rota que o céu preparou, porque nem todo bom plano é um plano de Deus. Nem toda boa ideia é direção divina. E às vezes, o seu projeto pode ser o seu desvio. É por isso que o Senhor permite certos nãos, para proteger você de portas que pareciam boas, mas eram armadilhas, para impedir que você construa sobre areia quando Ele tem rocha preparada. Para mostrar que não basta fazer algo dar certo, é preciso estar no centro da vontade dEle. E essa vontade só é revelada a quem entrega. Mas essa entrega não é automática. Ela dói. Porque entrega não é abrir mão do que não presta. Isso é fácil. Entrega de verdade é abrir mão do que você ama. É colocar no altar aquilo que você mais queria. Aquilo que você orou, sonhou, planejou e mesmo assim precisa soltar. Porque entende que, embora te custe, nada se compara ao que Deus vai te dar em troca. E talvez seja isso que o céu quer de você hoje. Não mais esforço, não mais planos, mas rendição. Porque no lugar onde sua força termina, é onde o poder de Deus começa a operar com liberdade. E quanto mais você tenta controlar, mais atrasa o que o céu está pronto para liberar. Só que quando você entrega, o fluxo muda. As portas certas se abrem, os caminhos se alinham, a paz volta. E você percebe, não era sobre planejar melhor, era sobre confiar mais. Essa oração é exatamente sobre isso. Sobre você parar de lutar contra o que Deus quer construir. Sobre entender que o caminho mais rápido nem sempre é o mais seguro e que o tempo que parece perdido pode ser o tempo onde Deus está preparando tudo, inclusive o seu coração. Se você chegou até aqui com cansaço, frustração ou desorientação, não ignore esse momento. O Espírito Santo vai te guiar por um processo de liberação tão profundo que, ao final, os seus olhos vão se abrir. E você vai ver que Deus não te tirou nada. Ele está te conduzindo ao que realmente é seu. Hoje é o dia de entregar. Mas não só os planos. É o dia de entregar o controle, a ansiedade, a comparação, a pressa e a culpa.
Porque enquanto você segura tudo, Deus não pode agir. Mas quando você solta, Ele se manifesta, e quando Ele age, nada permanece do mesmo jeito. Provérbios capítulo 16, versículo 3, nos dá uma chave. Consagre ao Senhor tudo o que você faz, e os seus planos serão bem-sucedidos. Mas o que significa consagrar algo ao Senhor? Não é apenas mencionar Deus no começo de um projeto. É colocar o coração inteiro na dependência dEle. É permitir que Ele mude a rota, redefina a ordem, reprograme os caminhos, mesmo que isso contrarie as suas expectativas. Entregar os planos a Deus é diferente de pedir que Ele abençoe o que você já decidiu. Porque o céu não se move por imposição. Ele se move por rendição. E quando você consagra, você não está só buscando um resultado positivo. Você está dizendo, Senhor, mesmo que não saia como eu queria, que seja como o Senhor quiser. Essa foi a diferença entre Davi e Saul. Saul era estratégico, político, calculista, fazia alianças humanas e buscava a aprovação do povo. Mas Davi buscava a vontade de Deus antes de cada batalha. Ele perguntava, devo subir, Senhor? Devo ir por esse caminho? E quando a resposta era não, ele esperava. Quando a resposta era sim, ele ia com confiança. Porque não era o plano que vencia a guerra, era a obediência. A Bíblia não valoriza quem tem os melhores mapas, mas quem ouve a voz do guia. E foi exatamente isso que fez de Maria um instrumento do plano divino. Ela não pediu sinais, não exigiu explicações, apenas respondeu, cumpra-se em mim segundo a tua palavra. Não era o plano dela, mas ela se colocou disponível. Entregar os planos a Deus exige esse tipo de fé. Uma fé que não precisa entender tudo para obedecer. Que não exige provas para caminhar. Que não troca confiança por controle. É uma fé que desarma a ansiedade, cala o ego e abre espaço para que a vontade de Deus prevaleça. Mesmo quando você não consegue ver o que Ele está fazendo. Moisés tinha um plano: libertar o povo com a força que tinha no Egito. Mas foi só quando perdeu tudo, fugiu para o deserto e pensou que sua história havia acabado, que Deus o chamou. E o plano de Deus era completamente diferente. Era maior, era impossível aos olhos humanos, mas foi ali, no terreno da entrega, que o sobrenatural começou a operar. O mesmo vale para você. Enquanto tenta se agarrar ao que entende, ao que controla, ao que projeta, você limita o agir divino. Mas quando solta, quando consagra, quando se dispõe a obedecer mesmo sem clareza, o céu começa a movimentar peças que você nem imaginava. Porque o plano de Deus não depende da sua lógica, depende da sua entrega. E talvez hoje, a direção que você tanto espera não virá através de respostas, mas de rendição. Deus não quer apenas te conduzir. Ele quer ter liberdade para escrever a história com as próprias mãos. E Ele só faz isso quando você deixa de apresentar o seu plano e passa a viver o dele. Soltar o controle é uma das atitudes mais difíceis para o ser humano. Porque o controle nos dá a sensação de segurança, de previsibilidade, de domínio. Você se sente protegido quando tem uma resposta, quando sabe o que vai acontecer, quando acredita que está no comando. Mas e quando Deus diz, não será do seu jeito? E quando o céu muda a rota, fecha uma porta ou silencia uma expectativa? O que você faz com o plano que traçou e agora não serve mais? Muitos vivem aprisionados dentro da própria mente, tentando entender por que não deu certo. Por que aquela pessoa se foi? Por que aquela oportunidade escapou? Por que aquilo que parecia tão certo virou poeira? E nesse esforço mental, a alma vai se esgotando. Porque tentar manter o controle de tudo é viver em guerra constante com o invisível. É lutar contra as possibilidades, contra o tempo, contra a realidade e até contra Deus. Você não foi criado para viver no limite do controle, mas na paz da confiança. E a paz verdadeira só nasce quando você decide confiar,
mesmo sem entender. Quando você reconhece que por trás do seu plano frustrado há um plano maior sendo traçado, e esse plano não depende do que você perdeu, do que falhou, nem do que deu errado. Ele depende da sua entrega. Quantas vezes você orou dizendo: Senhor, toma conta, mas no dia seguinte já estava tentando resolver tudo sozinho? Quantas vezes pediu para Deus abrir uma porta, mas ao ver o tempo passar, forçou uma janela? Quantas vezes declarou confiança, mas viveu em desespero? Isso não é entrega. Isso é tentativa de controle disfarçada de oração. A verdadeira entrega não é dita, ela é vivida. É quando você dobra os joelhos não para pedir que Deus faça a sua vontade, mas para dizer: Pai, seja feita a tua vontade, mesmo que isso custe a minha. É quando você escolhe descansar mesmo sem ver solução. É quando você para de manipular circunstâncias e começa a se posicionar em obediência. É quando o seu sim para Deus tem mais força do que seus medos. E talvez hoje você esteja preso nesse ciclo, tentando forçar um plano que Deus já encerrou, tentando reanimar algo que Ele já chamou de fim, tentando reviver uma estação que já passou. E por isso as coisas não fluem, porque Deus não vai abençoar o que te mantém distante da vontade dEle. Ele te ama demais para permitir que você se afunde em algo que Ele já chamou para fora. Soltar o controle é aceitar que você não é o centro da história, que o plano não gira ao redor do seu conforto, mas do propósito eterno, que o tempo não é seu inimigo, mas parte da ferramenta que Deus usa para trabalhar em você. E quando você entende isso, tudo muda. O que antes era resistência vira rendição. O que era ansiedade vira fé. O que era peso vira leveza. Porque Deus nunca pediu que você carregasse o plano, apenas que obedecesse ao chamado. Então agora, respire. Reconheça o cansaço de tentar resolver tudo sozinho. Entenda que você não está aqui por acaso. Essa palavra veio até você porque Deus quer te conduzir a um novo nível de entrega. E essa entrega não é o fim do seu plano, é o começo do plano dele. Senhor, agora eu oro com quem decidiu soltar o controle. Oro com quem já entendeu que não dá mais para carregar tudo sozinho, que reconheceu que segurar os próprios planos é o que está impedindo o fluir do teu propósito. Por isso, agora, juntos, nos rendemos. Entregamos a Ti os nossos planos pessoais. Aqueles sonhos que guardamos no coração, que imaginamos tantas vezes, mas que ainda não se realizaram. Senhor, recebe aquilo que desejamos, mas que já não conseguimos mais sustentar. Recebe as metas que traçamos, os projetos que idealizamos, os caminhos que tentamos construir com nossas mãos. Se forem teus, confirma. Se não forem, remove. E nos dá paz para aceitar o que vier de Ti. Entregamos a Ti os planos familiares, cada situação dentro do nosso lar que saiu do nosso controle. Cada decisão que nos dividiu, cada conflito que nos feriu, cada expectativa frustrada entre pais e filhos, esposos e esposas, irmãos e parentes. Senhor, toma os relacionamentos que não conseguimos mais consertar. Toma os vínculos que parecem desgastados demais para serem restaurados. Coloca ordem onde há caos, harmonia onde há gritos, cura onde há mágoa. E sopra um novo começo onde o fim parecia definitivo. Entregamos a Ti os planos financeiros. Tudo o que planejamos fazer, realizar, alcançar, mas que hoje parece impossível. Cada conta que não conseguimos pagar, cada investimento que não deu retorno, cada porta que bateu na nossa cara, cada não que desanimou o nosso espírito. Senhor, entregamos não só as dívidas e as dificuldades, mas também os sonhos engavetados por falta de recursos. Sopra a Tua provisão com propósito. Não apenas dinheiro, mas direção, sabedoria e discernimento. Que sejamos administradores fiéis daquilo que vier das Tuas mãos.
Entregamos a Ti os planos ministeriais, chamados que carregamos, desejos de Te servir com mais intensidade. Mas também entregamos a confusão, a comparação, as dúvidas sobre se somos realmente úteis, chamados, escolhidos. Toma, Espírito Santo, as promessas que ouvimos e que hoje parecem distantes. Reacende a chama, firma os passos, fortalece o interior. Que o Teu Espírito confirme onde devemos estar, como devemos agir, o que devemos abandonar e onde precisamos crescer. Entregamos a Ti os planos imediatos, as urgências, aquilo que nos tira o sono, o que precisa de uma resposta para hoje. Senhor, não temos tempo a perder, mas também não queremos agir com pressa sem a Tua direção. Mostra o que é Teu tempo e o que é nossa ansiedade. Dá-nos clareza, remove distrações, elimina atalhos perigosos. E se o plano precisa esperar, nos ensina a confiar enquanto o céu organiza tudo. Essa oração é o altar onde colocamos nossos planos, onde queimamos nossas expectativas carnais e acendemos a fé no que o Senhor vai fazer. Que essa entrega não seja temporária, que não seja só de palavras, que se torne uma prática, uma mentalidade, um estilo de vida. Porque agora sabemos, quem entrega vê Deus agir. Mas essa entrega também precisa alcançar o que ficou no passado. Quantos planos foram enterrados pelo tempo? Quantos sonhos foram abandonados não porque eram errados, mas porque alguém disse que não dava, que era tarde demais, que não era para você? Senhor, nós resgatamos agora em oração tudo o que foi deixado no esquecimento por medo, por dor, por traumas, e entregamos a Ti. Se for Teu, restaura. Se ainda fizer parte do Teu propósito, reacende. Porque nada está velho demais para o Teu poder, nada está perdido demais para o Teu mover. Entregamos também os planos que nos foram roubados, as promessas que foram distorcidas, as ideias que foram sabotadas por palavras contrárias, por inveja, por oposição espiritual. Toma agora, Senhor, tudo o que foi contaminado, purifica os projetos, renomeia os caminhos, remove toda marca de maldição lançada contra o nosso propósito. Onde disseram, não vai dar certo, o Teu Espírito diga, eu vou fazer florescer. Onde houve destruição, venha restauração. Onde houve vergonha, venha dupla honra. Senhor, também entregamos os planos que nasceram da comparação. Projetos que construímos com base no que vimos nos outros e não no que ouvimos de Ti. Sonhos que são cópias de vidas alheias e não reflexos da Tua voz em nós. Perdoa, Pai, por tentarmos ser quem não somos, por tentarmos trilhar caminhos que não carregam o nosso nome no céu. Nos alinha com nossa verdadeira identidade. Nos reposiciona dentro do nosso chamado original. Que nossos planos não sejam réplicas, que sejam únicos, autênticos, ungidos. Agora, Espírito Santo, vai além. Recebe os planos que ainda não existem, aqueles que estão no Teu coração, mas que ainda não nasceram no nosso. Aquilo que olho nenhum viu, nem coração humano imaginou. Revela o que o Senhor escreveu para os nossos próximos dias. Nos surpreende com o que está por vir, que a nossa entrega se torne portal para novos começos, que a nossa obediência destrave revelações. E que o nosso espírito esteja sensível para sonhar de novo, mas agora, com os Teus sonhos. E entregamos também o medo de sonhar, porque há corações aqui marcados por frustrações. Pessoas que já tentaram, já creram, já se lançaram e quebraram. Que ouviram promessas, mas viveram perdas. Que começaram com fé e terminaram em silêncio. Senhor, cura essas feridas, mostra que esse recomeço não será igual ao passado, que essa nova entrega será firmada em rocha, que essa nova caminhada será conduzida pela Tua mão, porque a dor que nos paralisou ontem não tem mais poder sobre os passos que daremos amanhã. E por fim, Pai, entregamos o futuro, o que ainda nem sabemos que vai acontecer, as surpresas,
os encontros, as mudanças repentinas, as portas inesperadas. Nós não queremos controlar o amanhã. Queremos confiar no teu hoje. Não queremos viver com medo do que virá, mas com fé de que, seja o que for, o Senhor já está lá. O amanhã não nos pertence, mas pertence a um Deus que nunca falha. Selamos essa oração com fé, com lágrimas talvez, com entrega certamente, mas acima de tudo, com esperança, porque agora não é mais sobre planos nossos nas nossas mãos, é sobre planos teus nas tuas mãos, e por isso podemos descansar. Espírito Santo, agora eu intercedo por cada pessoa que está orando comigo e dizendo em silêncio: eu não sei mais o que fazer. Oro por quem está entre caminhos, entre ideias, entre possibilidades que parecem boas, mas não tem confirmação. Oro por quem precisa de clareza urgente, mas só encontra confusão. Oro por quem já tentou todas as opções e mesmo assim sente que está andando em círculos. Senhor, nós precisamos da tua direção. Eu clamo por luz nos caminhos tortuosos, por discernimento onde reina a dúvida, por sabedoria para reconhecer o tempo de avançar, o tempo de esperar, o tempo de recuar. Senhor, quebra o espírito da precipitação, fecha as portas que parecem certas, mas não são tuas, e abre aquelas que talvez não esperávamos, mas que carregam teu selo, que não haja confusão, que não haja engano, que cada pessoa que ora agora sinta nitidamente a paz que confirma a escolha. Pai, eu oro também por quem está paralisado, por quem tem medo de dar um passo por causa do passado, por quem errou antes e agora tem medo de tentar de novo, por quem carrega traumas de decisões mal feitas. Senhor, entra nesse histórico emocional e quebra as correntes invisíveis. Liberta da prisão da dúvida. Restaura a confiança, não em si mesmo, mas no teu cuidado. Que a tua voz silencie as vozes internas de acusação, insegurança e medo. Eu intercedo, Senhor, por quem está cercado de conselhos humanos, mas sem conseguir ouvir a tua voz. Por quem recebe opiniões de todos os lados, mas não consegue discernir o que vem do alto. Espírito Santo, que essa pessoa aprenda a te ouvir no secreto, que desenvolva sensibilidade espiritual, que se afaste do ruído da multidão e se conecte à direção que vem do trono, porque nenhuma decisão deve ser tomada sem tua orientação. Eu oro agora por chaves espirituais sendo entregues, estratégias vindas do céu. Ideias que pareciam bloqueadas sendo destravadas, contatos certos, encontros alinhados, portas específicas. Oro por aceleração divina onde o tempo parecia perdido. Oro por caminhos retos sendo traçados onde antes só havia labirinto. Oro por convicção sobrenatural em cada passo. Senhor, eu também intercedo por quem está em meio a decisões radicais. Mudar de cidade, mudar de carreira, romper vínculos, iniciar projetos, encerrar ciclos. São decisões que envolvem perdas, riscos, fé. Mas quando guiadas por ti, essas decisões se tornam portais para uma nova estação. Que não haja medo de obedecer, que não haja idolatria ao conforto, que não haja apego ao passado. Que a voz do teu Espírito seja mais forte do que qualquer outra coisa. E eu oro por alinhamento, alinhamento de mente, de coração, de vontade. Que essa pessoa não apenas decida com sabedoria, mas que esteja no centro da tua vontade. Que não haja atraso por indecisão, nem rompimento por pressa. Que cada passo seja ungido, cada escolha consagrada, cada plano realinhado. Porque quando a direção vem do céu, mesmo o caminho desconhecido se torna lugar seguro. Mas eu também oro, Espírito Santo, por quem está ouvindo essa oração e sente que tudo ao redor está em movimento, menos a sua vida. Por quem vê pessoas avançando, decidindo, construindo e se sente parado, sem respostas. Senhor, quebra agora o peso da comparação. Remove o sentimento de fracasso por não ter ainda o que outros já alcançaram.
Mostra que cada história tem seu tempo, que cada propósito tem seu compasso e que no teu relógio nunca há atraso, apenas preparo. Eu clamo agora por sabedoria para interpretar os silêncios de Deus, porque muitos confundem o teu silêncio com ausência. Mas o teu silêncio também é resposta, às vezes é proteção, às vezes é amadurecimento, às vezes é correção, e outras vezes é só a pausa antes do milagre. Espírito Santo, revela ao coração dessa pessoa que o que parece demora é cuidado, que o que parece confuso é alinhamento, que o que parece deserto é a preparação da terra para algo novo. Senhor, eu oro também por direção nos relacionamentos, por quem está em dúvida sobre continuar, romper, investir, recuar, por quem já sofreu demais em vínculos passados e agora tem medo de se entregar de novo. Espírito Santo, revela intenções. Mostra o que é de Deus e o que é distração, o que é promessa e o que é cilada. Que nenhuma emoção distorça a verdade, que nenhuma carência fale mais alto que a tua voz. Que essa pessoa seja guiada não pelo desejo de ser amada, mas pela certeza de que está no centro da tua vontade. Eu oro por quem precisa escolher entre o bom e o melhor. Por quem está diante de algo que parece certo, mas que pode estar fora do propósito. Espírito Santo, acende a luz do discernimento. Mostra o que só parece bênção, mas que é laço. Mostra o que parece seguro, mas que é prisão. Dá coragem para dizer não ao que é confortável, quando esse conforto afasta da plenitude. Porque o teu propósito não é nos agradar, é nos transformar, e intercedo por quem tem sido guiado pela urgência e não pela paz, por quem tem agido com medo de perder oportunidades. Senhor, ensina essa alma inquieta a confiar, a descansar, a entender que o que vem de ti nunca será por pressão, mas por convicção, nunca será por desespero, mas por direção, que toda ansiedade seja substituída por paz, que toda pressa seja vencida pela confiança, e que toda insegurança seja anulada pela tua palavra. Pai, oro também por clareza em relação à vocação, por quem sente que nasceu para algo mais, mas ainda não sabe o quê, por quem sente o chamado, mas não vê caminho, por quem tem dons, mas não encontra espaço. Espírito Santo, revela o campo, mostra o destino, confirma os passos. Que os talentos não fiquem enterrados, que os sonhos não fiquem guardados. Que cada pessoa aqui entenda, há um propósito específico escrito com o nome dela e só ela pode cumprir. Por fim, eu oro por maturidade espiritual nas decisões, porque não basta escolher certo, é preciso estar pronto para sustentar a escolha. Oro por firmeza, por perseverança, por resistência ao processo, por fidelidade ao propósito, porque o maior inimigo da promessa não é o diabo, é a desistência. Espírito Santo, fortalece quem está fraco, estabiliza quem está oscilando. Levanta quem já pensou em voltar atrás, porque os que confiam no Senhor renovam as forças, e quem espera no teu tempo nunca se frustra. Agora, em nome de Jesus, eu profetizo sobre a sua vida. Você não vai terminar essa oração do mesmo jeito que começou. Algo mudou. Algo já foi alinhado no invisível. Você talvez ainda não veja com os olhos, mas o céu já se moveu com base na sua entrega. Porque Deus nunca ignora um coração que se rende de verdade. Eu declaro, com a autoridade do Espírito, que planos falharam, não para te frustrar, mas para te redirecionar. Que portas se fecharam, não para te humilhar, mas para te proteger. Que o tempo está demorando, não por atraso, mas por lapidação. Deus está te preparando para algo maior do que você pediu. E quando você entender isso, tudo fará sentido. Eu proclamo que o céu está liberando novas rotas sobre a sua vida. Que caminhos que pareciam bloqueados estão sendo pavimentados agora pela mão de Deus.
Que conexões estão sendo restauradas, que recursos estão sendo atraídos, que ambientes estão sendo preparados e que você está prestes a entrar na estação mais precisa e segura da sua jornada, a estação da obediência plena, que a ansiedade perca força, que o medo perca voz, que a culpa perca espaço e que a presença de Deus tome conta de tudo, que você respire alívio, que você durma em paz, que você acorde com direção, porque quando você entrega o controle, Deus assume o comando. E quando Ele guia, nenhum obstáculo pode impedir. Eu declaro profeticamente que os próximos dias não serão mais regidos pela sua força, mas pelo favor de Deus. Que você será surpreendido com respostas que não pediu, com bênçãos que não esperava, com portas que não ousou bater, porque o Senhor honra o coração que se rende. E Ele vai te mostrar que o plano dele é infinitamente maior que o seu. Você não está à deriva. Você está sendo conduzido. Mesmo sem mapa, há um guia. Mesmo sem lógica, há promessa. Mesmo sem visibilidade, há direção. Porque o Espírito Santo não precisa que você veja. Ele só precisa que você confie. E se você confiar, vai viver o que olhos não viram, ouvidos não ouviram e mente nenhuma imaginou. Por isso eu declaro, você está sendo reposicionado no centro da vontade de Deus. Toda distração foi removida, todo desvio cortado, toda voz contrária silenciada e toda insegurança vencida. O tempo de confusão acabou. Agora começa o tempo da clareza, da paz, da leveza, da certeza de que Deus está te guiando. Receba isso. Tome posse em oração. Não apenas ouça, proclame com a boca, declare com fé, posicione-se no Espírito, porque o que começou em oração vai se manifestar em realidade. E o que hoje é entrega, amanhã será testemunho. Se essa oração falou com você, se o Espírito Santo tocou pontos que ninguém mais vê, não guarde isso só para você. Compartilhe com alguém que também precisa se render. Pode ser exatamente esse vídeo que Deus quer usar para alcançar quem está no limite. Seja ponte, seja canal. Multiplique o que te fortaleceu. E se você sentiu que foi conduzido por Deus nesse momento, escreve aqui nos comentários: Senhor, eu entrego os meus planos nas tuas mãos. Essa declaração de fé é mais do que uma frase, é um ato profético. Quando você escreve, você manifesta no natural o que o céu já está movendo no espiritual. E eu vou orar por cada comentário, interceder por cada nome, porque aqui ninguém caminha sozinho. Se ainda não faz parte dessa comunidade de fé, se inscreva agora no canal. Ative as notificações. Toda manhã, uma nova oração, uma nova palavra, um novo tempo com Deus. Isso não é só conteúdo, é discipulado diário, é cuidado, é alimento para a alma. E se você já faz parte, continue firme, continue buscando, continue entregando, porque Deus honra quem permanece. E quem caminha com fé nunca caminha sozinho. Nos vemos na próxima oração e até lá permaneça firme, confiante e entregue. Deus está guiando cada detalhe.